Olá pessoal, então vamos falar sobre esse tema e a ferramenta DRD. Porque meu dia não tem 30 horas. Aqui muitos devem se queixar, caramba, eu tenho tanta coisa para fazer e o tempo não dá. Acabo não tendo tempo para minha família, acabo não tendo tempo para meus filhos, acabo não tendo tempo para meus hobbies, minhas vontades pessoais, até mesmo aquele tempo que você precisa para cuidar da sua saúde, seus exercícios físicos, sua alimentação com mais qualidade. A ideia desse vídeo é justamente ajudar vocês a conseguir atingir esses objetivos que eu citei aqui. Ter uma melhor qualidade de tempo, um melhor aproveitamento do seu tempo, com uma forma bem simples, que é o uso da ferramenta DRD, certo? E com isso você vai ver como planejar, organizar seu tempo com a ferramenta, de forma simples, prática e até rápida. Basta você se dedicar alguns minutos do seu dia a organizar o seu DRD, ok? Então vamos lá. Falando sobre o nosso DRD, a gente começa falando sobre o objetivo do seu DRD. Vamos anotar aqui. O objetivo. DRD. Objetivo. Bom, o primeiro objetivo que a gente tem é organização das tarefas. Claro que você tem várias atividades ao longo do seu dia. E um dos objetivos dessa ferramenta é você organizar cada tarefa que você tem de forma a ter mais produtividade. E produtividade é o próximo ponto, que é o nosso aumento da produtividade. Nós vamos aumentar a nossa produtividade, vocês vão ver que o ganho é muito grande. Além disso, gestão do grupo de horários e também aqui vai a minha informação, onde veio esse assunto, aonde esse assunto me melhorou muito, a ponto de me fazer ganhar, gente, muito tempo durante o dia, tá? Mas eu vou falar disso ao longo do tempo. Eu só queria dar o mérito aqui a duas pessoas. Uma delas é Jerônimo Temel, tá? Que é o dono do livro, que nós vamos citar aqui também, e da Academia de Produtividade, e também o Timothy Ferriss, que seria o segundo livro que eu vou citar aqui como recomendação para que você aprofunde mais ainda nesse assunto e possa ver como melhorar o seu dia, a sua semana, a sua qualidade de vida e, consequentemente, aquilo que é mais precioso no mundo, o seu tempo, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre o ganho com a ferramenta e as técnicas, tá? Então, falando sobre ganhos, bom, ganhos que nós temos com a técnica primeira que eu vou citar aqui para vocês, que é a técnica da questão de retirar as notificações. Como assim, William? Retirar as notificações? Retirar as notificações. Eu vou pegar aqui, sei lá, que eu deixei aqui embaixo carregando, e aqui está o grande responsável por roubar nosso tempo, fazer com que a gente perca produtividade. 2, que é a questão da notificação. Chegou a mensagem para você, você está fazendo atividade, dá uma paradinha para dar aquela olhada no celular. Aí ali você para e depois você volta para o que você está fazendo. E ali você já perdeu tempo de produtividade. Certo? O nosso cérebro humano já tem diversas pesquisas que vocês podem procurar no Google, que fala sobre o nosso cérebro trabalhar bem, com um grande desempenho, uma tarefa de cada vez. Ah, eu sou multitarefa, eu faço mais uma do que a outra. Também tem pesquisa que mostra que você perde de 30% a 40% de produção se você muda de uma tarefa para outra. E quando você está ali fixado naquela tarefa, naquele assunto que você está fazendo, você está escrevendo um livro, se você está fazendo um vídeo, se você está lendo um tema, se você está fazendo qualquer tipo de atividade e aquilo chama a sua atenção, alguém passando na sala, próximo, um barulho que você escuta, um pneu que freia na rua, isso já faz com que você tire sua atenção. Gente, parece que não, mas tirar as notificações do celular, tá? Fez com que eu ganhasse quase 2 horas por dia. Além de outra
técnica que eu vou ensinar aqui, que eu vou citar, mas essa daqui foi primordial, quase 2 horas no dia. Medido, eu fiz um dia normal meu de trabalho, número de vezes parava por causa da notificação, anotava. Parava por causa da notificação, anotava. Que fosse 1 minuto, 2 minutos, isso fazia com que eu perdesse tempo. Ah, William, mas então como é que eu faço para ver minhas notificações que chega de WhatsApp, que chega das minhas redes sociais? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas isso aqui é só para vocês verem como teve ganho com a ferramenta, tirando as notificações. Tá? Outra técnica também que eu vou citar é a técnica de compra de horas e a técnica de grupo de tarefas, certo? Essas duas técnicas aqui também são muito importantes para você ter mais produtividade. Porque você vai pensar assim, pô, como é que um empresário que tem muito dinheiro faz para ganhar tanto dinheiro? Por que a hora dele ganha mais dinheiro do que a minha, o meu tempo trabalhado? Porque certamente, ou ele está usando uma técnica de compra de horas, ele com certeza não está perdendo tempo com notificações e tem as suas tarefas muito bem organizadas em grupo, tá? E por último aqui, só para a gente falar de ganho, entra o último tópico que eu coloquei, que é trabalhar em uma tarefa focada, que eu já tinha falado. Trabalhar em uma tarefa focada. O foco é naquela tarefa, aquela tarefa que você esteja fazendo, mesmo que ela peça alguma coisa fora daquele assunto, tá, aquele assunto fora eu vou pesquisar de novo. Até uma dica, tá? Uma dica que eu utilizo também. Você está trabalhando, tenha uma folhinha à parte, do lado ali que você está trabalhando. Você está focado em uma coisa, lembrou de algum assunto? Anota naquela folhinha. E continua o que você está fazendo. Lembrou de outro? Paga uma conta, anota ali. Ah, eu tenho que falar com fulano, anota ali. E continua na sua tarefa focado. Por quê? Porque simplesmente, quando você terminar de fazer aquela tarefa, você vai olhar, ah, eu tenho isso aqui para fazer também. E aí vai ficar mais fácil de você chegar a essa solução, certo? Mas vamos lá, vamos continuar então, agora falando sobre a nossa ferramenta, o DRD. Então, vamos colocar aqui, DRD, certo? Aí a primeira pergunta que vem, William, o que é o DRD? Essa letra D aí, o que significa essa letra D? A letra D é a letra que você vai utilizar para fazer o seguinte, eu tenho diversas tarefas durante o dia. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar e vou listar estas tarefas. Então, o D é listar. Primeira tarefa, eu tenho que ver e-mail, eu tenho que ver o WhatsApp, eu tenho que falar com o fornecedor, eu tenho que fazer uma reunião interna, eu tenho uma reunião externa, eu tenho que fazer uma ligação telefônica, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que fazer a edição de um vídeo, eu tenho que escrever o livro. Ou seja, você vai listando aquelas atividades que você tem. Vai listando aquela lista, todas aquelas atividades que você tem. Isso seria o que a gente chama de descarregar. A gente vai pegar aquela lista de todas as tarefas que eu realizo na minha semana. Ou seja, descarregar a lista de tarefas da semana. Então, estou aqui a lista de tarefas. Aí depois vem o R. O R, vou colocar ele aqui, que seria registrar. O que seria esse registrar, William? Esse registrar é o seguinte, você tem tarefas que você listou aqui de cada dia da semana que são tarefas comuns entre elas. Por exemplo, digamos que aqui fosse uma reunião, aqui outra reunião, aqui uma reunião com o fornecedor. Você lista essas tarefas, pega essas tarefas e coloca dentro de um grupo. Essa tarefa aqui, ela tem a ver com essa e com essa. E você vai botar essa tarefa dentro de um segundo grupo. Então, vai puxar para cá. E o terceiro grupo, meu terceiro grupo é a questão de eu fazer atividades com a equipe. Então, puxa essa tarefa de atividade com a equipe para cá, puxa essa tarefa de atividade com a equipe para cá. E veja que você acaba ficando o quê? Com grupos de tarefas que tem a ver uma com a outra, que estão em conjuntos. E aí, por último, vai ficar faltando o quê? Vai ficar faltando o último D, que seria o D de distribuir. Distribuir
esses grupos de tarefa na sua semana, montando o seu DRD. Onde o DRD, ele pode ser um DRD de 5x3, pode ser um DRD de 5x2, pode ser um DRD de 7x3, 7x2. Vamos ver como é que seria isso, tá? Vamos entender aqui a organização do DRD, certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui a organização do DRD. Organização do DRD. Primeira coisa que eu vou fazer, dividir o meu horário da minha semana. Então aqui eu vou ter, dividir aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Terça, quarta, quinta e sexta. Então aqui está a minha segunda-feira, aqui é a minha terça-feira, minha quarta-feira, minha quinta-feira e minha sexta-feira. A segunda divisão que eu vou fazer é a questão dos grupos de horários. Aqui fica amanhã, aqui fica a parte da tarde e aqui fica a parte da noite. Nesse exemplo que eu estou criando, eu estou exatamente criando um DRD de quê? De 5 dias por 3 grupos de horários. 5 dias, né? Por 3 grupos de horário. A parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite. E agora, você vai fazer o que aqui? Você vai pegar esse grupo de tarefas, os grupos de tarefas que você organizou em blocos, né, em listas, essas pequenas listas, por exemplo, aqui é a lista de reunião, aqui é a lista de trabalho com a equipe, aqui é a lista de tarefas comuns, né? Um exemplo. Você vai pegar estas tarefas, esses grupos de tarefas e vai organizar aqui. Por exemplo, atividades que eu tenho de reunião. Para reunião, eu já organizo as minhas reuniões externas como sendo na quarta-feira. A quarta-feira é o dia de reunião externa, certo? Então, na quarta-feira, eu coloco esse horário reservado para reunião. Então, na quarta-feira, eu só faço reunião externa. Qual foi o ganho disso? Bom, antes uma reunião externa acontecia na segunda, acontecia na terça na parte de baixo, na quarta-feira, na quinta, na sexta. Então, às vezes eu começava uma tarefa aqui, depois tinha que parar porque tinha uma reunião externa. Aí não completava nem aqui, ia para a reunião externa. Perdia tempo de deslocamento. Tinha reunião externa, depois voltava, não dava tempo de terminar a tarefa e aquele meu dia estava perdido. Agora não. Quer fazer uma reunião comigo? Beleza, é uma reunião para eu ir na empresa do cliente? Ótimo. Vejo lá no meu DRD qual é a quarta-feira que está disponível, se está livre e marco. E aqui eu fico com as minhas reuniões externas. Todas elas no seu bloco de horário. Ah, William, ficou com um horário vago aqui. Não tem reunião naquele horário. Tudo bem, eu uso esse horário para fazer outras atividades. Uso para estudar, uso para organizar conteúdo, uso para ver métricas, uso para entender como é que está o andamento da minha empresa. Ou seja, o tempo não vai ser desperdiçado. O tempo vai ser alocado, organizado. Assim como as atividades do dia. Por exemplo, terça-feira e quinta-feira são dias de gravação de vídeo. Então aqui gravação de vídeo e aqui gravação de vídeo. No meu DRD, automaticamente, aqui eu só vou gravar vídeo. Gravo vários vídeos aqui e depois uso esses vídeos ao longo da semana. Muito melhor do que antes. Gravava vídeo todo dia e aí não dava tempo de fazer aquele vídeo, ficava aquela correria, não organizava o conteúdo. Agora não. No meu DRD, terça-feira é dia de gravar vídeo. E a minha equipe que está ajudando nessa edição, nessa criação desse vídeo, elas têm no DRD dela, bom, se eu estou ali na terça-feira fazendo vídeo com o William, na quarta-feira é o dia que eu vou editar os vídeos, melhorar os vídeos, tirar até alguns caquinhos que às vezes acontece, uma coçada de cabeça ou alguma coisa do tipo, eles vão fazer na quarta-feira. E por sua vez, se eu gravo o vídeo na terça,
Na segunda-feira, vou botar de vermelho aqui, na parte da manhã, que eu estou com a cabeça mais fresca, começo o trabalho, eu crio conteúdo. Conteúdo, que aí na terça-feira eu vou ter aquele conteúdo, me preparo, dou uma estudada. Aqui eu já começo o trabalho com a equipe. Direcionar as questões da empresa e, consequentemente, eu organizo melhor o meu tempo. Porém, tem aquelas questões de trabalho organizado, focado na tarefa, certo? E aí, você pode utilizar uma técnica de Pomodoro, que você trabalha da seguinte forma. Trabalha 25 minutos focado numa tarefa, depois para 5 minutos e faz o que você quiser. Então aqui eu trabalho 25 minutos focado, depois paro 5. 25 para o 5. Os que gostam de horário mais organizado, ele pode organizar o dia assim, ó. 9 horas, 10 horas, 13 horas, 14 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21, 22, 23. A minha dica é, organize o seu dia. Quem gosta de horário fixo, beleza, trabalha com a técnica de Pomodoro, 25 minutos fixo, 5 minutos levanta, toma uma água, vai no banheiro, depois volta, mais 25 minutos focado. E assim você vai ter muito mais produtividade, tá? Quem quiser trabalhar focado no horário, também tudo bem, também vale. Mas, legal, William, eu organizei então ali meu grupo de horário, agora eu já sei que as reuniões são na quarta-feira, eu sei daquele trabalho que eu tenho ali na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vem cá, mas e como é que fica o raio do celular, as mensagens de WhatsApp, Facebook, etc, etc, etc. Instagram, Telegram. Bom, no meu horário eu faço blocos de horário. Por exemplo, aqui eu tenho aquele meus 5 minutinhos de intervalo, onde aqui é o bloco de horário das 9 horas. Aqui o bloco das 10, aqui o bloco das 11 e aqui o bloco de meio-dia. Aqueles 5, 10 minutinhos que eu paro, vejo o meu WhatsApp, respondo algumas mensagens, vejo o meu e-mail, respondo meus e-mails, eu não fico refém do meu e-mail. Até mesmo porque, quando alguém manda mensagem para mim, quem é que quer falar? Sou eu ou a pessoa? Claro que é a pessoa, não sou eu que quero falar. Ela mandou a mensagem para mim porque é importante para ela, mas não é importante para mim. Até pode ser, mas importante não é urgente. Por exemplo, família mandou uma mensagem para você. Minha filha mandou uma mensagem, oi papai, tudo bem? Poxa, eu estou focado numa tarefa, não vou parar nisso. Aquela mensagem que ela mandou, quando chegar no bloco de horário eu vou responder. Mas se for uma emergência? As pessoas que são importantes para você, você já comunica. Olha, se for uma emergência, não manda mensagem para mim não, me liga. O telefone ainda funciona. E aí se for uma emergência, eu vou estar gravando de repente o vídeo, o celular tocou na emergência, alguém da minha equipe pode atender, já sabendo dessa situação, ou eu vendo aquilo ali, eu dou uma pausa, mas aí é uma emergência. Também deixa bem claro para as pessoas que são importantes para você, que você só vai atender aquelas ligações de emergência realmente. E assim você aumenta sua produtividade. E nesses grupos de horários aqui você vai e atende as pessoas. Trabalha as mensagens das pessoas. Por exemplo, tem o dia em que eu deixo reservado para estudo. Leitura de livro, ver vídeos, ver cursos para melhorar o trabalho da empresa e da equipe. Então, nesse dia aqui, nesse horáriozinho aqui da quinta-feira, é só para estudo. E isso é tão bom, gente, isso aumenta tanto que, por exemplo, às quartas-feiras, aqui na parte da noite, por volta das 9 às 11, aqui, geralmente quarta-feira tem o futebol, tem uma partida de futebol, de times de futebol, não vou entrar no mérito agora, mas eu gosto de assistir futebol, então nesse horário aqui, minha família sabe, minha mulher sabe, não, o William gosta de ver futebol, tá ali. Por sua vez, minha mulher adora a sexta-feira. Então a sexta-feira é o horário da patroa. Esse horário aqui e esse horário aqui são reservados. Então naquele horário da sexta-feira é o momento em que eu vou estar com a minha patroa,
é o momento em que a gente vai ter ali para conversar, para falar sobre assuntos diversos, para se divertir. É o horário que ela gosta. Beleza, gente, nesse dia, nesse horário, a gente curte isso ali. Na quarta-feira, é o meu horário que eu vejo lá o futebol e ela também respeita isso. Ela até assiste também. E os meus filhos, eu faço a mesma coisa. Eu organizo blocos de horário para os meus filhos. De maneira que, naquele momento, meus filhos sabem, não, papai está comigo, é dedicação total naquele momento para com meus filhos. Certo? Então, gente, essa é a dica. Organiza lá os seus blocos de horário, tira as notificações do celular, tanto de e-mail, WhatsApp, Telegram, etc. Faça blocos de horários para ver essas mensagens. Organize grupos de atividades, né, afins e preserve elas juntas, próximas, para facilitar o seu dia. Isso vai fazer com que você ganhe muito mais tempo e trabalhe com muito mais produtividade, certo? Vocês vão observar que eu, por exemplo, só nessa organização aqui foi de 2 horas a 2 horas e 20 por dia. Então, 2 horas, vamos considerar 2 horas. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 5, 10. 10 horas de tempo ganho. O que você faria com 10 horas? Quais as soluções que você pode trazer para a sua empresa? Quem é eu, empresa? Quem é autônomo? Ou quem é um dono de uma empresa de pequeno porte e que tem um grupo de funcionários reduzidos? Otimizar o seu tempo e otimizar o tempo da sua equipe vai fazer com que você tenha um desempenho muito melhor, tá? Bom, e aí, gente, vem então para vocês agora dicas de livro para que vocês se aprofundem no tema de produtividade, tá? Onde eu coloco aqui a dica de 2 livros, tá? O primeiro dele é Produtividade para quem quer tempo. Esse é o primeiro, que é do Jerônimo Temel, onde ele fala muito sobre a teoria da produtividade, ele dá dicas sobre como você pode fazer para ter mais produtividade, ele explica todo esse DRD e é um excelente livro de recomendação. E o segundo livro, que é o livro em que fala sobre trabalhar 4 horas por semana. Trabalhe 4 horas por semana. Esse segundo livro é do Timothy Ferriss, em que ele tem um negócio muito interessante também. Mas vamos lá, vamos falar um de cada vez. Primeiro, o da produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo Temel. Recomendo, vou deixar aqui no vídeo, em algum local aqui embaixo ou do lado, a capa do livro e um link da Amazon para que você possa comprar esse livro. E quem gosta, eu, por exemplo, eu não tenho mais livro físico. A maioria dos meus livros, tirando algumas exceções, né, muito poucas, são todas feitas e utilizadas pelo Kindle. Então, eu pego o Kindle, abro o Kindle em qualquer lugar. Veja que tem aqui até alguns exemplos de livros, né, da minha biblioteca. E aqui, ó, a lista de livros. Eu posso ler o livro em qualquer momento, em qualquer lugar que eu estiver. Isso foi uma das formas que eu fiz também para aumentar a minha produtividade. Ah, estou parado na fila de banco esperando, por uma necessidade de ter que ir ao banco. Estou ali, estou lendo. Estou parado numa fila para almoçar. Estou ali, estou lendo. Estou parado no dentista. Estou ali, estou lendo. E assim, vocês vão perceber que vocês vão ler muitos livros, vão adquirir informações que vão fazer com que vocês melhorem a atividade de vocês. Tá? Então, uso muito. E aí a dica. Tem a produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo. Link vai estar aqui embaixo. E esse segundo aqui eu deixei para o final porque tem uma coisa especial nesse segundo livro. Trabalhe 4 horas por semana é interessantíssimo no seguinte conceito. Vou trazer um dos conceitos do livro, tá? Imagina assim, eu tenho que ir no mercado para fazer compra. Vou no mercado, gasto 1 hora comprando tudo, aí paro ali na fila do caixa, espero mais meia hora para poder registrar tudo aquilo ali. Depois eu levo até em casa, pego as compras, levo para dentro de casa, depois volto, libero o carrinho. Ou seja, esse tempo todo, 2 horas e meia.
E nesse livro aqui, ele mostra uma teoria bem simples, ele fala um pouco sobre essa colocação, que é a seguinte: bom, eu fiz as compras, levei 1 hora, depois na hora do caixa está aqui, ó, para entregar nesse endereço. Eles vão empacotar tudo, vão levar até o meu endereço e lá eu só tenho o trabalho de pegar a mercadoria e botar para dentro de casa. Pago R$10 para eles transportarem e eu ganho 1h30 de tempo. Não vou ficar mais na fila do caixa, não vou ficar mais empacotando, não vou ter a preocupação de transportar. Comprei essa minha 1h30 por R$10 e foi um ganho muito grande. O que eu faço agora com essa 1h30? Ganho 100, 1.000, 2.000, 5.000 reais nessa 1h30? Dedica essa 1h30, caramba, 1h30 de tempo para eu poder ficar com meu filho, para eu poder ficar com a minha família, para eu poder me dedicar a um livro que eu queira ler, ou uma atividade física, ou um hobby, ou a minha mulher. Olha só, gente, que exemplo simples presente num livro. Então, tá aqui a segunda dica. Produtividade para quem quer tempo e trabalho 4 horas por semana. São 2 livros interessantíssimos, tá? Eu, se fosse você, não perderia tempo. Tem os links aqui embaixo, já clica no link, vai direto para a Amazon, compra. Quem gosta dele físico vai ter que esperar chegar, mas quem gosta dele digital, como eu, que você pode, por exemplo, no celular, ler até no escuro. Ele muda as letras de preto para branco e o fundo preto. E você está lendo lá no escuro, você diminui a luminosidade e visualiza. Então, se quiser ir além, compra um Kindle e aí usa o Kindle para leitura, lê no tablet. Eu leio muito no tablet e no celular, ok? Então, gente, como prometido, sobre os nossos 2 temas, que é a questão de ter 30 horas no dia e como ter mais produtividade, promessa cumprida, tá aí o nosso vídeo, tá aí as demonstrações. Então, não deixem de fazer o DRD de vocês para organizar a semana de vocês com os grupos de tarefas e a minha recomendação, façam a leitura desses livros. Produtividade para quem quer tempo, trabalho 4 horas por semana. Link está aqui embaixo, promessa cumprida. Foi um prazer e até o próximo vídeo.